Boa noite, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, aqueles que estão aqui presentes conosco, os que estão nos acompanhando aí, ou que ainda irão nos acompanhar, nos assistir em algum momento pelo Instagram. Vou fazer a leitura da mensagem 169 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, para a gente começar a nossa Evangelho Terapia. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é doar. Não é pedir, é proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Então vamos partir dessa mensagem, aquietar aí o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao alto e rogar a Deus, nosso Pai, que derrame sobre nós as suas bênçãos, as suas luzes, a fim de que possamos usufruir desse clima de paz que o Evangelho nos proporciona, para que nós possamos iniciar essa semana envolvidos na harmonia, na alegria, na paz que precisamos para cumprir com os nossos deveres. Fica conosco, Jesus querido, durante todo esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Como é que seja? Que lindeza! Cadê tua mãe? Ah, tá chegando ali, você vem de azul para combinar. Oi. Seja bem-vindo. Olha, o papai também veio. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar o estudo pelo Livro dos Espíritos, como nós fazemos todas as segundas-feiras. Para quem está aí nos acompanhando, a gente está ainda no primeiro capítulo, né? Primeira parte, capítulo 1, que trata das causas primárias. E hoje a gente vai falar sobre os atributos da divindade. A Graciane falou na semana passada, não foi, Graça? Ela falou sobre os caracteres, os atributos, as provas da existência de Deus, né? Ela encerrou aqui as provas da existência de Deus. E hoje a gente vai falar sobre os atributos da divindade. O que são atributos? Características. Aquilo que caracteriza, né? Que caracteriza Deus. Então, a gente vai fazer hoje questões de número 10, 11 e 12 de O Livro dos Espíritos, tá bom? Então, olha só. A questão número 10, Allan Kardec, na sua sabedoria, pergunta aos espíritos superiores: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não é entender quais são, né, os seus atributos, as suas características. Ele está fazendo a pergunta aqui inicial. Será que nós temos a capacidade de compreender a natureza íntima de Deus? A intimidade de Deus? E olha só o que os Espíritos respondem a Kardec. Não. Nós não somos capazes de entender a intimidade de Deus, a natureza íntima de Deus. Por que, Adriana? Porque falta para isso o sentido. Então vamos lá, quais são os sentidos que a gente tem? Olfato, tato, audição, paladar, visão. Esses 5 sentidos, se nós somarmos aquele que nós chamamos de sexto sentido, que é a nossa intuição, que é o sentido mediúnico, né, o sentido da mediunidade, ou essa conexão com o mundo espiritual, mesmo ainda com esse sexto sentido, nós não conseguimos compreender a intimidade de Deus. Por quê? Porque falta o sentido necessário. E aí na pergunta seguinte, ele acha insatisfeito com a resposta, porque eu também ficaria, né? Ele pergunta: será dado então um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Vocês já ouviram na igreja, às vezes você vai trazer uma pergunta para o padre, ele diz: minha filha, isso é mistério de Deus. Né? Você faz uma pergunta, isso é mistério de Deus. Esses mistérios de Deus acabam nunca, né? Porque toda vez que ele faz uma pergunta, é mistério de Deus. E aí ele diz: será que um dia
ao homem dado compreender o mistério da divindade, que acho que ele ouviu isso muito também na Igreja Católica, né? Afinal de contas, ele era católico. E aí os Espíritos dizem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, nós conseguiremos compreender a divindade. Quando não mais tivermos o espírito obscurecido pela matéria, quando pela nossa perfeição nós houvermos nos aproximado de Deus, nós o veremos e o compreenderemos. Minha gente, eu juro para vocês que eu foi horas lendo isso aqui e meditando, porque quando eu era criança, eu pensava assim: meu Deus, se Deus criou tudo e Ele existe, quem foi que criou Ele? Até hoje, quando eu fico me perguntando, né? Quem foi que criou? Porque eu não tenho capacidade de entender quem é Deus, né? Quem é Deus. Eu não tenho, meu sentido não alcança. Então eu fico o tempo todo me perguntando: se Ele criou tudo, a gente vai chegar na perfeição, vai atingir a perfeição, não vai ter mais um impedimento grosseiro da matéria. Então eu vou ver Deus e eu vou compreender. É isso que os Espíritos estão dizendo. A gente vai ver, então Ele existe. Não como essa cadeira, essa matéria, né, essa parede, porque é numa outra concepção. Mas Ele existe e um dia eu vou olhar para Ele, vou vê-lo e vou compreendê-lo. E aí isso me conforta? Me conforta. Mas ainda não responde um monte de indagações que eu fazia desde quando eu era criança. Aí acho que o Kardec também não é muito satisfeito. O Kardec ainda diz assim, faz um comentário: a inferioridade, nossa, né? A inferioridade das faculdades do ser humano não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Aí bem que eu calei minha boca, porque ele diz: você é inferior, né? Você não consegue ainda compreender a intimidade de Deus. Se acalme, vai evoluir, se aperfeiçoe, que um dia você vai ver e vai compreender. Então, beleza. Ele diz que por conta da nossa inferioridade não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura. O que é a infância da humanidade? Lá na nossa primitividade, a gente achava que Deus era igual a nós. Um senhor velho, barbudo, vingativo, que decidiu o destino das pessoas, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem merece ser rico, quem merece ser pobre, quem merece morrer, quem merece viver, quem merece ter saúde, quem merece adoecer. É assim que a gente pensa. Esse é um pensamento primitivo. É um pensamento da infância da humanidade. Porque a gente ainda não compreende. É a mesma coisa a gente pegar uma criança de 3 anos de idade e matricular essa criança num curso avançado de medicina dentro de uma universidade. Ela não vai entender nada. Ela não tem um desenvolvimento. Ela ainda não desenvolveu o suficiente para alcançar aquele conhecimento. Então a gente vive ainda na nossa ignorância. E quando a gente age como crianças, espíritos infantis, a gente olha para Deus e acha que Deus castiga, que Deus pune, que Ele está fazendo de propósito, que Ele está acabando com a minha vida, que eu devo estar sendo castigado. Quantas vezes a gente já abriu a boca e já disse isso: eu devo estar sendo castigado? Deus não pode. Só possa ter atirado a pedra na cruz. Acho que fui eu que preguei os pregos na mão de Jesus no dia da Via Crucis. Acho que eu fui quem produzi a cruz. Então a gente fica nesse processo de chicote e autopunição, porque a gente tem uma imagem infantil de Deus. E aí ele diz assim: o homem confunde muitas vezes, Deus com a própria criatura, cujas imperfeições nós atribuímos a Deus. A gente tira nossas imperfeições e atribuímos para Deus. Mas à medida que nele se desenvolve em nós o senso moral, nosso pensamento penetra melhor o âmago das coisas. Então fazemos uma ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então nós conseguiremos um dia compreender Deus. À medida que formos nos aperfeiçoando o senso moral, que formos evoluindo, nós não só o compreenderemos, como o veremos. O Cristo,
que é um espírito crístico. Ele não é mais nem perfeito, ele já passou da categoria dos espíritos perfeitos. Ele é um espírito crístico, ele vê e compreende Deus. Nós ainda não. E aí na questão 12, ele pergunta, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, ele já entendeu, né? Tá bom, a gente não consegue compreender ainda a natureza íntima de Deus. Mas a gente pode formar uma ideia de algumas das suas perfeições. Tá? Assim, tudo bem, não consigo ainda compreender Deus, eu não consigo compreender a sua intimidade, mas algumas das suas perfeições eu consigo compreender? E aí os Espíritos dizem a Allan Kardec, de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Ou seja, para a gente compreender alguns dos atributos de Deus, nós precisamos nos elevar acima da matéria. A gente não pode ficar apegado ao aqui e agora, a esse mundo, né, de coisas tangíveis que nós precisamos muitas vezes tocar, pegar. Só acredito vendo, igual São Tomé. E aí ainda vendo, a gente ainda não acredita. Quer dizer, eu só acredito vendo, nem eu vendo eu não acredito. Meu Deus do céu, os próprios olhos vão enganar a pessoa. Então, se a gente não consegue entender essa natureza íntima, tem algum dos seus atributos que nós conseguimos compreender sim. E vamos compreendendo cada vez melhor à medida que vamos nos elevando acima da matéria. Entrevê-las pelo pensamento. Nós não conhecemos o que é o pensamento. A gente acha que o pensamento é esse conjunto de ideias rasteiras que a gente faz da nossa vida cotidiana. Enquanto vocês estão aqui olhando para mim, essa doida aí falando, né, acelerada desse jeito, enquanto vocês estão aí olhando para mim, achando que estão concentrados na Adriana, tem trilhões de pensamentos, né, circulando aí no cérebro. Por quê? Porque é uma atividade que nós nem sequer ainda conhecemos. A gente não sabe muito bem nem sequer o que é o pensamento. Então, ele diz para nós que um dia nós entreveremos esses atributos, essas perfeições, essas qualidades, né, esses atributos de Deus, a partir do pensamento e não da matéria. Beleza? Então, vamos ficar o restante aqui para a próxima segunda-feira, que será a questão número 13, que aqui sim ele vai apresentar todos os atributos de Deus. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Vai ficar para a próxima segunda-feira. E aí vocês já podem ir estudando. E agora a gente vai para o Evangelho. O Livro dos Espíritos, ele é a parte filosófica, né? Ele instiga esses questionamentos, essas perguntas. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte da religião, né? É religião, filosofia e ciência. Então, o Livro dos Médiuns e a Gênese de Ciência. O céu e o inferno e o Evangelho, religião. Livro dos Espíritos, filosofia. Então, olha só, a gente vai estudar hoje as instruções dos Espíritos. E eu vou repetir isso toda vez que a gente for tratar dessa parte do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, normalmente, ele traz um capítulo, né? O capítulo primeiro, está aqui, esse nós estamos estudando, Não Vim Destruir a Lei. E o capítulo sempre tem como tema um pretexto do Novo Testamento. Ele traz um capítulo, nesse capítulo ele traz os itens. E dentro da estrutura desse capítulo, depois de todos os itens, vem uma parte muito especial dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama Instrução dos Espíritos, ou no plural, instruções, porque às vezes é apenas um espírito que dita a instrução, às vezes são vários. Nesse aqui, no capítulo 1, nas instruções, está no plural. E está no plural por quê? Porque são vários espíritos trazendo instrução. Vou lembrar de novo. O que é um manual de instrução? Você recebe um móvel em casa. Você recebe uma prateleira em casa para botar planta, como o meu amigo Maxson recebeu uma esses dias, né? Recebe uma prateleira em casa para colocar plantas, e aí vem um manual de instrução. Para que é, Maxson? Para montar.
montar a prateleira, para você saber como montar aquela prateleira, não é isso? Então, no livro dos Espíritos, no Evangelho, a parte de instruções dos Espíritos, ela está aqui para aprender, para nos ensinar a montar, a elaborar a prática de tudo aquilo que foi dito nos itens anteriores. Então, eu tenho todos os itens dentro do capítulo. E aí a instrução vem e me diz, sabe aquilo que você aprendeu nos itens? Pois é, essa aqui é a parte prática. É a parte dessa instrução que você vai agora montar o roteiro de melhoria da sua caminhada, de melhoria da sua vida, da sua evolução. É a partir dessa instrução que você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. É uma belezura, minha gente. A gente só não faz mesmo porque a gente é teimoso, né? A gente gosta mesmo de bater cabeça, de quebrar cabeça. Olha que de 1996 para cá, eu já li esse evangelho tantas vezes que eu tenho medo do tamanho da cobrança que vou fazer quando eu chegar lá. Minha bichinha, quantos anos você passou lendo instrução dos Espíritos? E só isso, minha filha, você só trouxe isso da sua bagagem. Né? Então, a gente tem a parte da instrução. E a instrução hoje aqui, que está no plural, são instruções, tem um título que chama A Nova Era. A Nova Era. O capítulo 1 ele começa com Moisés, porque eu não vim destruir a lei mosaica, Moisés. Depois ele fala do Cristo, depois ele fala do Espiritismo, e agora ele vai falar da Nova Era. O que é a nova era, né? Essa parte daqui do Evangelho, do capítulo 1, as instruções dos Espíritos, está no plural porque quem dita as mensagens são o Espírito israelita, depois Fénelon, segundo Espírito, e por fim Erasto, que era discípulo de São Paulo. 3 Espíritos ditando como nós colocamos em prática aquilo que foi ensinado no capítulo 1. Então ele começa apresentando a nova era, falando justamente do Deus único, que foi apresentado por Moisés. Porque até antes de Moisés nós éramos politeístas. Alguns de nós ainda somos. Como assim, Adriana? A gente vai na igreja, acende a vela para o nosso santo remédio. Aí a gente vai lá no terreiro da Zezinha e pede para ela ler as cartas e fazer um negócio para abrir os caminhos. Desce, abre, já desce. Para abrir os caminhos. Aí, não satisfeito, a gente está com as meio mole, vai lá no rezador e pede para ele rezeio. Aí um amigo diz assim, olha, tem um culto que é babado lá na igreja fulano de tal, e a gente vai no culto. No dia da missa da Nossa Senhora do Remédio, da procissão, por via da dúvida, eu vou pagar uma promessa descalça com uma pedra na cabeça. Então, a gente acaba sendo bem politeísta, né, não, minha gente? Mas a gente conhece o Deus único desde Moisés. Nós conhecemos o Deus único desde Moisés, porque Moisés ele foi um espírito missionário. Ó, diferença, gente, entre espírito missionário e espírito perfeito. Tem uma grande diferença. Missionário é aquele espírito que vem ao mundo com uma missão, ele vem com uma tarefa. Não quer dizer que ele é perfeito. O Divaldo não é perfeito. O Chico Xavier não era, tanto que ele passou pelos processos provacionais na própria vida dele. Né? São espíritos missionários. É muito perigoso quando a gente pega uma pessoa, um ser humano falível, como a Adriana Paula, por exemplo, alguém cheio de falha, cheio de defeito, e a gente pega essa pessoa porque ela realiza um trabalho, ou pega um Chico Xavier, ou pega um Divaldo, e coloca no pedestal. Porque o risco de você derrubar aquela pessoa do pedestal e ela se quebrar todinha é muito grande. Né? Quantas pedras já jogaram no Chico? O Chico foi acusado de inúmeras coisas. De ganhar dinheiro com a venda dos livros. A Adriana Paula também já foi acusada de que trocou o carro dela com o dinheiro do Centro Espírita Irmã Sheila. Né? Então, essas coisas, elas acontecem. Né? O Divaldo, quantas vezes o Divaldo
Cláudio foi caluniado, perseguido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Moisés não é o espírito perfeito, ele é o espírito missionário. Tanto que na biografia de Moisés ele assassina um homem. Na biografia dele ele comete um assassinato. Mas naquele tempo não era olho por olho, dente por dente, era uma outra realidade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não idolatrar as pessoas, que é o que ele combate. Então foi ele, Moisés, que como instrumento de Deus trouxe ali para o povo hebreu, que já estava preparado para isso, a ideia do Deus único. E aí ele chega ao mundo e traz os 10 mandamentos. Por que a nova era começa justamente com os 10 mandamentos? Porque antes, meu amigo, era assim. Se eu chegasse na casa da Graciane e assassinasse ela, o Yuri, como marido dela, poderia ir na minha casa assassinar a minha família inteira. E ele não ia ser preso nem condenado, porque ele já estava em justiça. E ninguém podia fazer nada, porque era justiça. Moisés chegou e disse, não, agora a gente vai estabelecer uma regra aqui. Se o Max assassinasse o nosso irmão René, a família do René poderia ir lá assassinar ou o Max ou uma outra pessoa da família dela. Uma pessoa. Uma só. Não poderia mais assassinar ninguém. Já melhorou muito. Já melhorou. Então, esse processo, ele foi mudando, né, a partir de Moisés. E Moisés tentou educar um povo extremamente rebelde que viveu anos e anos na escravidão no Egito. Que foi misturando a ideia de Deus com a ideia dos deuses egípcios, que misturou muito a ideia da imortalidade da alma, da reencarnação com a ressurreição. Então, ele traz os 10 mandamentos como o farol que ilumina até hoje a humanidade. Por quê? A partir dele começa uma nova era. E ela vai se constituindo como nova era com a chegada de Jesus, quando Jesus pega os 10 mandamentos e reduz a 1. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele estabelece. Se a gente pegar os 10 mandamentos, eu até falei disso aqui lá no primeiro dia, do primeiro item do capítulo 1. Se você pegar os 10 mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os outros, não roubar, é do próximo. Ele não rouba da gente mesmo. Né? Não furtar, é do próximo. Não desejar o melhor do próximo, é do próximo. Não desejar o asno do próximo, o boi do próximo, a casa do próximo. Honrar pai e mãe, é o próximo. Todos os outros 9 mandamentos dizem respeito ao próximo. Mas Jesus é um espírito crístico e ele diz que nós precisamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a gente se ama. E se amando, aprende a amar os outros. E amando os outros, aprendemos a amar Deus. Porque não tem coisa mais maravilhosa para um pai e para uma mãe saber que seu filho é amado por alguém. Quer ver uma mãe e um pai se derreter todinho? É alguém tratar bem o seu filho. Né? No instante se derrete todinho. Por quê? A mesma coisa se os filhos, se os pais humanos se sensibilizam com esse afeto, que dirá Deus? Que é a suprema justiça, a suprema bondade, o supremo amor. Tratar bem as suas criaturas. Então a gente começa uma nova era a partir da moral estabelecida por Moisés. O Cristo pega esses 10 mandamentos e transforma, como diz aqui o Evangelho, na moral mais pura, mais sublime, na moral cristã dos Evangelhos, que deve renovar o mundo. E a gente, só isso aqui, a gente já poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso. A moral cristã dos Evangelhos. Evangelho de São Marcos, São Mateus, São Lucas, São João. Tudo que está ali, a experiência do Cristo relatada naqueles evangelhos, tudo que está ali tem o poder de renovar o mundo.
E Mahatma Gandhi disse certa vez que se todos os evangelhos fossem queimados e se perdesse absolutamente tudo e restassem apenas as bem-aventuranças, nada se perderia. Por quê? Porque o Sermão da Montanha, onde se apresenta ali as bem-aventuranças, é justamente o roteiro luminoso da nossa jornada, da nossa caminhada evolutiva. E o Sermão do Monte é a síntese, o resumo de tudo que Jesus disse, viveu, fez e que está registrado em todos os evangelhos. Se você pensar nos evangelhos de Jesus, você vai pensar assim, bom, todos os evangelistas de Jesus, aqueles evangelhos que nós conhecemos do Novo Testamento, é uma série da Netflix. Tipo assim, com 40 episódios. E o Sermão da Montanha é um podcast. É um podcast de 5 minutos, 10 minutos. É o resumo, é a síntese. Então, se você quiser se inteirar dessa moral, daquela moral sublime, da moral que vem renovar o mundo, aproximar as pessoas, torná-las irmãs, e você não consegue ainda ler todos os evangelhos, estuda o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Estuda o Sermão da Montanha. E aí o Evangelho nos diz assim, olha, os tempos são chegados. Que tempos são esses? Os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para realizar os progressos contidos nos desígnios de Deus. Olha, gente, há uma caminhada. São 5.000 anos, 3.000 anos ali da era mosaica, mais os 2.000 anos de Jesus, 5.000 anos. Não é nada. A Terra tem trilhões de anos desde a sua formação. E a gente está aqui, ó, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. A gente já foi e voltou tantas vezes que já perdeu a conta. É um processo, né, que nós vamos, cada etapa, cada encarnação, desenvolvendo um aspecto da nossa vida. Não adianta a gente querer virar santo nessa vida, porque não tem como, a não ser que você tenha nascido em São Francisco de Assis. E ainda assim, São Francisco de Assis, ao tempo dele, curtiu a vida dele adoidado, era um homem rico, de posses, curtiu tudo que pôde, assim como Santo Agostinho, que era o pegador oficial, né? Não tinha de escapar uma mulher, ele que passasse perto dele. Até as irmãs ele mandava manter longe. Por quê? Porque ele viveu as coisas da matéria, mas chegou uma hora que ele disse, basta, chega. Agora eu sou uma pessoa renovada. E muita gente jogava pedra em Santo Agostinho. Como é que pode um homem desse do mundo? Não escapava ninguém, passava o rodo geral, agora é santo da igreja, fazendo palestra de uma Sheila. Como assim? São Francisco de Assis do mesmo jeito, tinha uma vida. Até o dia em que o coração dele foi tocado pela miséria e pela pobreza que viviam as pessoas ao redor dele. Mas nós estamos nessa jornada, nessa caminhada, há milênios. E a gente vai melhorar algumas coisas agora. E vai deixar outras pendentes para depois. Mas o importante é você sair daqui, pelo menos com essa bagagemzinha, ó, um pouquinho melhor do que quando você chegou, né? Então comece a olhar assim para você. Ah, meu Deus, estou vivendo a nova era. Que nova era é? A era da renovação moral. Você pode até renovar a cara, botar um botox, fazer, né, esticar aqui, esticar ali, botar um peito, tirar a barriga, botar uma bunda. Pode, não tem problema nenhum não. Quem pode e gosta, tudo bem. Mas a renovação não é essa. A renovação é de dentro para fora. Não é do que você tem, porque o corpo que você tem, você não é. O que você é espírito imortal. Então melhora de dentro para fora. Qual que você acha que é o seu pior defeito? Aquele assim que é, né, ranzinza, cri-cri. Qual é a sua pior mania? Olha para ela com muito carinho e diz, eu vou te vencer, bichona. Eu vou te vencer, eu vou dar cabo de ti. E começa a ir nesse exercício. Muda um pouquinho hoje.
Daqui a um mês você mudou mais um pouquinho. Daqui a um ano você vai ver, ó, que tá com a musculatura. Né? Porque é igual a academia. Você é só ganhando. Vai fortalecendo a musculatura espiritual. Por quê, gente? Porque a nova era traz para nós a trilha que nós devemos percorrer a partir das ideias trazidas por Jesus, trazidas pela doutrina espírita, que são ideias de liberdade, são ideias precursoras do autoconhecimento, desse processo de mergulho em nós mesmos, que já vem lá desde Platão, de Aristóteles. A nova era é esse momento em que nós temos em nossas mãos, como diz o Espírito Israelita, a chave que abre a porta da felicidade eterna. Por quê? Porque nós compreendemos com Jesus e completamos essa compreensão com a doutrina espírita, nós compreendemos que a vida não cessa. Que o espírito é imortal, que nós viveremos sempre e que nós somos resultado daquilo que semeamos. Nós somos resultado de nós mesmos. Não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, não é culpa do governo, não é culpa do meu chefe, não é culpa do meu amigo, não é culpa do meu companheiro, da minha companheira, do que me traiu, do que me deixou, do que me magoou. Não é culpa do outro. É minha responsabilidade. Eu sou fruto de mim mesmo. Eu sou a minha própria história. Eu mesmo me construo. Às vezes a gente culpabiliza demais o outro e esquece de olhar para quem nós somos. O que eu estou fazendo com tudo que eu sou? E, gente, nós somos muita coisa. Primeira coisa que nós somos, que é maravilhoso, que é grandioso, que é importante celebrar, é que nós somos filhos de Deus. Meu amigo, só isso vai te dar uma potência, né? Porque você até pode não ser dono do mundo, mas você é filho do dono. Então a gente tem que lembrar disso de vez em quando. Senão a gente fica muito jururu, muito para baixo. Sabe? Tudo que eu quero na minha vida, como crescimento moral, espiritual e material, depende exclusivamente de mim. Eu não posso viver a vida como aquelas plantas que se agarram às árvores para sugar delas a seiva. Tem uma planta chamada passarinheiro, que se ela se envolve em qualquer árvore, ela mata. Porque ela vai sugando, 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 até que tira toda a seiva da árvore e ela morre seca. Nós não somos passarinheiros, nós somos filhos de Deus. E a gente precisa lembrar disso e começar a construir a nossa própria jornada. E de vez em quando lembrar que a gente não veio aqui para ser rico, embora alguns tenham essa difícil missão. A gente não veio aqui para ser rico, para ganhar na loteria, para viver 24 horas do dia feliz, que isso é uma ilusão. A gente pode ter uma vida confortável, estudar para isso, trabalhar para isso, lutar para isso, viver honestamente isso, sem sacrificar ninguém. Porque quando eu estou sacrificando o outro, eu estou sendo egoísta. Mas a gente veio para cá para ser rico de outras coisas, não de coisas materiais, porque isso é uma consequência. A gente vai conseguir tudo aquilo que a gente quer, se a gente trabalha honestamente, se a gente estuda, a gente consegue. Olha só, tinha um vestido, uma roupa de domingo, o ano inteirinho. Meu apelido na igreja era roupa de domingo. Hoje eu olho meu guarda-roupa e digo, meu Deus, eu vou vestir com a roupa hoje. Por quê? Trabalhei, estudei. Mas não é isso. Não é esse o propósito. É você olhar para você e pensar assim, meu Deus, como eu era explosiva 10 anos atrás. Como eu era chata 10 anos atrás. Como eu era arrogante. E olha o tanto que eu mudei. Hoje em dia eu já silencio diante das coisas, das ofensas, das calúnias. Eu já rezo, inclusive, por aqueles que me fazem mal. Eu já não saio empurrando ninguém no meio da rua. Eu já paro para oferecer ajuda quando eu encontro alguém caído. Eu não penso só em mim. Eu coloco uma vasilha com água e com ração na porta da minha casa, porque eu sei que tem animais que passam fome e sede. Eu já melhorei.
A minha mãe fala comigo, grita, diz o que ela quer. E eu olho para ela rezando, só dizendo, Senhor, liberte minha mãe dessa companhia aí desejada. Faz uma oração. Se a gente já melhorou, a gente está no caminho da nova era. Se a gente já mudou a nossa conduta com relação ao mal que nos fazem, a gente está no caminho da nova era. Se a gente já é capaz de olhar para aqueles que nos ofendem, que nos atacam, que nos caluniam, que nos apedrejam, a gente já é capaz de olhar com piedade. Porque o Evangelho nos diz, a irmã Rosália diz assim, a piedade é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos. Se você já é capaz de olhar com piedade, não é pena, ou coitadinho, não, piedade. O que é piedade? É você olhar para o outro e pensar, a pessoa está doente. Ela está doente. Ela nem sabe o que está fazendo. Isso é piedade. Se a gente não faz isso, a gente está no caminho. Nós compreendemos a mensagem do Cristo. Nós compreendemos e temos aí a chave em nossas mãos, que a doutrina espírita nos traz, que é a vida futura. É a chave. A chave de compreensão do Evangelho de Jesus é a vida futura. Se você pensa que isso aqui é uma experiência, e você vai ficar aqui no máximo 100 anos, se você viver muito e bem, sem Alzheimer, sem Parkinson, com saúde, no máximo 100 anos. Vai estourando aí 100 anos. Você passou dos 50 que nem eu, já passei da metade da vida, e às vezes eu fico pensando que eu passei já assim, a metade, mais um terço. Né? Porque eu posso viver até os 60, viver até os 70, mas eu posso morrer amanhã. E está tudo bem, porque é a minha jornada, né? Está tudo tranquilo. Mas, se a gente pensar nessa perspectiva, a gente tem que se perguntar, o que tem na minha bagagem hoje, de bom, de melhor, que eu vou levar para o lado de lá? Para quando eu chegar lá não passar vergonha, né? Levar a mala murchinha, sem nada dentro. O que é que eu estou levando? Eu só estou levando os prazeres da vida, as vinganças, as raivas, os ódios, as coisas caras que eu comprei, que nem vão, fica tudinho aí, depois da briga, vende. O que é que eu estou levando? Mágoa, despeito? O que é que eu estou levando na minha bagagem? Porque uma hora a gente vai embora. O que é bom da gente estar vivo é que a gente saber que uma hora a conta encerra. Ninguém quer pensar sobre isso, mas ele diz, a chave da felicidade é a vida futura. Porque eu sei que eu vou e eu volto, eu vou e eu sempre volto. E o propósito é que eu volte sempre melhor para os sofrimentos. Porque todas as nossas aflições, elas estão relacionadas diretamente às nossas imperfeições. Não esqueçam disso. Se você quiser saber quantas aflições você ainda vai passar na sua vida, olhe para você e veja quantas imperfeições você ainda tem. Não sou eu que dá a Adriana Paula que disse assim, não. Allan Kardec, lá em Obras Póstumas, Emmanuel, na obra Pensamento e Vida. Quanto que eu ainda vou passar por aflições? Estou dizendo que vai sofrer, né? Porque às vezes a gente se resigna e não sofre. Dói, mas não sofre, porque está resignado. Mas quantas aflições eu ainda irei passar? Veja quantas imperfeições você ainda tem. Eu não tive nem coragem de contar. Porque quando eu comecei a anotar que eu vi a quantidade, não dá. Tem cada 10 bactérias e não dá conta. Aí eu disse, não, peraí. Vamos mudar a conduta. Vamos mudar a conduta. Porque, gente, ele, né, aqui já é Fenelon, ele vai nos dizer que todos nós estamos diante de uma nova era. Porque o mundo, até o século XIX, ali entre o século XVIII e o século XIX, se perdia. As pessoas só viviam para o corpo. A ciência se desenvolvia às custas do que era de ordem moral. Era mais importante o que era científico, o que era material. A chegada do materialismo trouxe para o mundo uma visão distorcida da realidade. Porque eu tenho que viver o aqui e agora, o que importa é só o prazer. Porque morreu, acabou. Essa é uma ideia do materialista. Morreu, acabou. Então eu vou curtir a vida doidada.
Quem for de papel que se rasgue. Eu vou curtir a vida. Né? Essa é uma ideia do materialismo. Né? O espiritualismo, especialmente o espiritismo, vem nos dizer que todos nós prestaremos conta do que estamos fazendo aqui na vida futura. Se não for agora, já, pela lei de ação e reação, na vida futura. E olha só, eles dizem assim, o mundo está abalado. Isso aqui, gente, era século XIX. O mundo está abalado. Os bons espíritos, com frequência, nos dizem, curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade, a fim de não seres derrubados. Preparai-vos. E não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas assim que chegou o esposo. É lá na parábola das 10 virgens. Século XIX, eles estavam nos dizendo para a gente se preparar para o que viria no século seguinte, século XX e século XXI. Imagina aí no século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as pestes que nós tivemos, e agora no século XXI, Covid, eles avisando para a gente se preparar para tudo o que viria, para que nós pudéssemos ir nos renovando. A revolução que rapidamente se prepara é antes moral do que material. O que foi que eu aprendi com o Covid-19? Só usar máscara? Só lavar as mãos? O que foi que eu aprendi naquele período de isolamento, de solidão? Eu nunca peguei Covid. Nunca nem tive contato com o vírus. Mas eu perdi uma amiga de infância que morreu, deixou 3 filhas. Eu fiquei tão abalada que parecia que tinha sido comigo. O que foi que a gente aprendeu com aquele período? Parece que a gente saiu do Covid, depois que passou o processo mais grave da pandemia, está todo mundo desesperado. A gente trabalha demais, corre demais, vive ansioso demais, angustiado demais. Tudo é demais, tudo no excesso. Bebe demais, farreia demais, dorme de menos. E moralmente, o que foi que nós aprendemos? As pessoas diziam, né, nas casas espíritas, especialmente nas lives, e durante a pandemia eu cheguei a fazer assim 23 lives em um mês. Teve um mês que eu fiz 37, que até não sei como que eu dei conta, mas eu fiz. Porque era uma necessidade muito grande, né, da gente ir dando consolo. E as pessoas diziam assim, quando a pandemia passar, o mundo será outro. As pessoas vão estar mais generosas, mais próximas, mais ligadas a Deus, mais ligadas à espiritualidade. E o que a gente viu foi um desespero muito grande. Uma angústia muito grande. Pessoas com muito processo depressivo, de ansiedade, os transtornos do humor. Porque a gente não aprendeu a lição. A lição não foi aprendida. Aquele momento de isolamento era um convite para a gente voltar para dentro de nós. Não era só para dentro de casa. Mas tinha gente que não suportava nem ficar dentro de casa. Tinha gente que não suportava olhar para a própria família. Tinha gente que não suportava conviver com seus próprios familiares. E cadê o aprendizado? Por isso que ele diz que a revolução precisa ser moral e não material. A cada um de nós, sua missão. A cada um o seu trabalho. E o Fenelon diz assim, a nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal. E não de uma guerra. São Bernardos modernos. Olhai e marchai avante. A lei dos mundos é a lei do progresso. Começou aqui o processo do progresso da humanidade. E se a gente não se adequar a essa mudança espiritual, de renovação mental, começar a policiar os nossos pensamentos, quando o pensamento ruim chegar na sua cabeça, epa, espera bem, calma, uma vassoura, vamos varrer, tirar o pensamento da cabeça, né? Hoje eu estava deitada na minha cama, era às 2 horas da tarde, eu terminava de fazer almoço e tudo, aí eu deitei e começou um pensamento circulando na minha cabeça. Menina, eu pulei da cama na memória, eu digo, pera bem aí,
Vou já mexer nas minhas plantas. Me levantei, fui aguar as plantas, fui ajeitar as coisas. Esqueci, nem sabia mais o que eu estava pensando. Porque, gente, é vigiar e orar. E o vigiar é justamente isso. Chegou um pensamento ruim, era bem menino. Deixa eu ocupar bem aqui minha cabeça. Vai varrer, vai limpar, vai fazer uma coisa, ler uma coisa útil, vai brincar com seu cachorro, vai brincar com seu filho, faz que nem um mestre budista, que chegou um rapaz dizendo que estava com muitos problemas, contou tanta miséria, tanta desgraça do mestre budista, e ele disse que queria uma solução, que ele não aguentava mais aquele monte de pensamento infernizando na cabeça dele. Ele disse: vou lhe dar um bode. Disse: pode, mestre? Pode. Mas, mestre, eu vim aqui atrás da orientação, vou lhe dar um bode. Você vai levar esse bode para sua casa e você vai passar uma semana com ele. Mas é dentro de casa. Você não pode levar ele no capim, no mato, ele é dentro de casa. O bode é dentro de casa, você vai cuidar dele dentro de casa. Aí ele foi, levou o bode. Não entendeu nada, amarrou o bode e levou. No terceiro dia ele volta com o bode. Tome, mestre, seu bode de volta. Meu filho, mas por quê? Eu não quero mais esse bode. Eu não consigo fazer mais nada da minha vida, é só cuidar do bode. O bode come tudo dentro de casa, destrói tudo dentro de casa, eu não tenho tempo para nada. E os pensamentos, eu tenho tempo para pensar. Pois é, o objetivo era esse, né? O bode era só a desculpa. Tirar o foco daquele pensamento. Porque a gente, às vezes, tem o prazer de ficar remoendo. Aí remoe a mesma coisa. Aí quando o pensamento está esquecendo, a gente puxa de novo. Mas, rapaz, como é que fulano foi o que acontece comigo? Né? E ó... remói. Aí você já está quase esquecendo. Epa, minha gente, eu não acredito que fulano fez isso comigo. E olhe e haja remoer. Arruma um bode. Bota o bode de casa. Para tirar esses pensamentos. Por quê? Porque é uma revolução. É uma revolução que se aproxima. É uma revolução moral. E a gente tem que entender, como diz para nós aqui Erasto, nós precisamos entender que, embora a gente viva a década ou o milênio, talvez o milênio da tal da busca da felicidade, porque todo mundo tem essa coisa, eu preciso ser feliz. Nem que eu vá ali para o resort, que eu não sei nem o nome, que eu nunca fui, esses que tem aí, que o povo vai, falta morrer de comer e beber e banhar de piscina, no Ceará. Coliseu. Vai bem pro resort, no Coliseu, banho de piscina, bebe, come e tal, feliz, um final de semana. Volta pra casa, os problemas tudo de novo. O cartão, né? A dívida do banco, então. Então a felicidade de que ele fala aqui não é essa, que a gente tem direito a momentos alegres e agradáveis, porque é natural na vida do ser humano. A gente tem direito a isso, mas a gente vive um milênio dessa busca desesperada de uma felicidade que é material. E ele diz, Erasto, ele diz, a felicidade situa-se muito longe dos prazeres enervantes e efêmeros. Se a gente entender isso, nós já estamos preparados para ir na direção da nova era. Estaremos preparados para enfrentar o novo milênio que está aí. Porque, como diz Erasto, é chegada a hora para a divulgação da verdade. Que verdade é essa? Você é imortal. Há uma lei de justiça, amor e caridade que rege a tudo. Tudo que nós fazemos, pensamos, nossas atitudes, condutas, comportamentos, tudo, absolutamente tudo. É como um bumerangue. Vai, mas volta. E se, Adriana, eu já errei demais, já cometi todos os erros que eu podia, mais aqueles que estão aí, a prestação que ainda vão chegar. O que é que eu faço? O bem? Começa a fazer o bem hoje. Porque é o amor que cobre a multidão dos nossos pecados. É o bem que apaga o mal que eu fiz. E como é que eu vou fazer o bem? Fazendo silêncio. Parecendo ser grosso, nem bruto com ninguém. Atendendo as pessoas bem no seu trabalho, porque é o seu dever.
tratar qualquer ser humano bem, sendo gentil dentro da sua casa, mesmo que seja um ambiente espinhoso, sendo gentil. Tratando as pessoas na sua casa como você trataria as visitas. E quando a visita chega, meu bem, aquela louça que está guardada dentro daquele armário que ninguém usa, a pessoa tira e bota os pratos, copos e xícaras para a visita. Sai do quarto, dá o quarto seu para a visita dormir. Tratar as pessoas em casa como nós tratamos as visitas. Alimentar o coração da chama da esperança. Eu me lembro, há muito pouco tempo, eu tinha 3 anos de idade. E eu achava que era a criaturinha mais desgraçada e mais desamada do mundo. E hoje eu tenho quase 53, quase 50 anos depois. Eu olho para a minha vida e eu sei o tanto que eu sou amada. E eu sou amada por pessoas que não têm obrigação nenhuma de me amar. Isso não é felicidade? É felicidade. E vocês todos são muito amados por pessoas que vocês nem imaginam que amam. E isso é felicidade. Ah, mas minha mãe não me ama. Não tem problema. Porque talvez o modo como ela te ama não é o modo como você gostaria que ela te amasse. Então aceita o modo como ela te ama. Ah, mas meu marido não me ama, fulano não me ama, ciclano não me ama. E qual o problema? Um dia vai aprender a amar. Porque é a fatalidade. É o inevitável. Um dia todos nós nos amaremos de tal forma que não precisaremos de títulos. Não sou a irmã, a esposa, não sou a cunhada, a tia. Nós seremos apenas irmãos. E esse dia está sendo preparado agora. E é essa era que Moisés iniciou, que Jesus veio complementar, que o Espiritismo veio nos esclarecer e que nós agora precisamos viver. Para que a gente possa caminhar todos na direção de Deus, que é o destino que nos aguarda. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não vou dizer que não era para bater palma, já bateu. Ai, gente, nós vamos fazer nossa vibração então, tá bom?